Olá amigos do canal do On The Clock, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos tenham curtido o seu final de semana de NFL. Hoje 15 de novembro, feriadão, então reações à rodada um pouquinho mais tarde, já que todo mundo dormiu um pouquinho mais, eu também dormi um pouquinho mais e estamos aí. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, que é muito importante para o nosso trabalho. Também se torne um assinante do On The Clock, ontheclock.com.br/assinantes. Lá você tem todo o conteúdo exclusivo sobre draft, sobre college football e sobre NFL. E também não deixe de curtir o trabalho do João, nosso editor de vídeo. Os contatos estão na descrição, tá? Como eu sempre falo, esse vídeo de segunda-feira ele é in natura, mas nos outros vídeos o João faz um trabalho excepcional. Trabalho no último vídeo aí do Felipe, que o Felipe se emocionou com a volta de Ken Newton. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E é isso. Não se esqueça de deixar o seu like aí pra gente. Mas vamos falar da rodada. Vou só tomar um golinho do meu café, que tá delicioso por sinal. Começou na quinta-feira com o Miami Dolphins vencendo o Baltimore Ravens 22-10, né? Acho que Miami, ninguém esperava essa vitória de Miami, né? Miami numa situação, joga o Brissett, sai o Brissett, entra o Tua e vai e tal, uma coisa muito mal administrada, mas é óbvio que o Tua tem mais talento que o Jacob Brissett, né? Não é um cara que tem... Não jogou ainda no nível do talento que tem, mas para mim não, eu acho que Miami não teve um bom plano ao seu redor ainda e eu acho que é cedo para descartar, como eu vejo muitos e tal. A defesa de Miami mandou cover zero o tempo todo, mandou pressão para cima do Baltimore Ravens. Os Ravens não souberam se adequar e aí fica a crítica, que é aquela coisa. Quando ganha, o Lamar é genial. Quando perde, o Greg Roman é uma besta. Não, peraí. O Lamar é um quarterback que está no quarto ano dele na liga. Ele também tem que saber fazer ajustes. Ele também tem que saber lidar com a situação. Saber entender o que o Pro-Snap está mostrando. Acho o Lamar o único culpado? Não, óbvio que não. O Greg Roman tem sua parcela de culpa? Tem. Precisa ajustar melhor. O time desistiu de correr pelo meio. O time não usou running back screen, que é uma arma maravilhosa contra cover zero. Né? O time não soube lidar com passes rápidos, porém o Lamar também tem sua parcela de culpa, porque senão fica muito simples. Quando ganha, o quarterback é maravilhoso, quando perde, a culpa é do coordenador ofensivo. Então o Lamar precisa lidar melhor com essa situação. A defesa segue tendo muitos problemas no jogo aéreo, o Marlon Humphrey faz uma temporada muito inconstante, né? O resto da secundária não tem um bom nível. Então, assim, os Ravens dão um sinalzinho de alerta nesse momento na AFC North. Os Dolphins, boa vitória. Vamos ver se isso é uma virada de chave. O que é? Ainda também tem diversos problemas na linha ofensiva, mas é uma vitória importante. Eu acho que os Dolphins têm que pensar em montar esse time ao redor do Tua Tagovailoa para 2022. Dar um último shot para o seu quarterback. Partindo para os jogos de domingo. Vitória acachapante do Dallas Cowboys sobre o Atlanta Falcons, 43-3, uma vitória que mostra força, porque os Cowboys voltam de uma derrota inesperada e também difícil, né, contra o Denver Broncos. Mostraram que são um time realmente que aquilo tinha sido um desvio, que tinha sido algo fora do padrão, tá? Dak Prescott com um grande jogo. CeeDee Lamb aparecendo muito e a defesa conseguindo forçar turnovers, 3 turnovers no Atlanta Falcons, né? Cada cornerback com uma interceptação. O Micah Parsons lidera a corrida do calouro defensivo do ano assim por umas 2 voltas de vantagem. Esse cara joga demais, ele parece que está em todo lugar do campo, tá? Os Falcons até no começo do jogo aí conseguiram dar uma equilibrada, mas a defesa dos Falcons é muito fraca. E aí ontem o ataque emperrou, a pressão chegou, o Matt Ryan já não é mais o mesmo quarterback. Tem flashes do quarterback que ele era. Então assim, uma vitória muito tranquila de Dallas, que mostra sim que Dallas é uma equipe
favorita a brigar na NFC. Tennessee Titans 23, New Orleans Saints 21, um jogo que para mim foi mais difícil do que esperado. Os Saints acabaram cedendo algumas jogadas explosivas aí pro Trevor Siemian. Apesar disso, a defesa foi bem, a pressão chegou. Em especial, a defesa dos Titans vai muito bem quando a pressão consegue chegar. A secundária tem umas inconstâncias no corpo de cornerback e tal. Agora, ofensivamente, o time não conseguiu encontrar ritmo, né? O Ryan Tannehill é um quarterback mediano, e aí ele tem algumas dificuldades quando o jogo tem que passar somente por ele, né? E aí o jogo corrido não conseguiu entrar, e isso também muito mérito da defesa do Saints, que é uma defesa muito boa. Então os Titans tiveram dificuldade de encontrar ritmo. Aproveitaram um turnover no começo do segundo tempo para abrir uma certa vantagem, mas não foi um jogo vistoso dos Titans contra o Saints, com o Trevor Siemian como quarterback, sem o Alvin Kamara, né? Então, uma vitória, mas o importante é o W lá no final, né? Uma boa vitória dos Saints, dos Titans, desculpa. Os Titans seguem líderes da AFC, porém precisam encontrar alternativas ofensivas. Agora que o time não tem o Derrick Henry, quando o jogo corrido não entrar, vai precisar que esse ataque aéreo encontre mais ritmo, coisa que não conseguiu contra o New Orleans Saints. Indianapolis Colts 23, Jacksonville Jaguars 17, né? Jogo truncado. Os Colts deram a impressão no começo da partida que iam dominar, abriram 17 pontos no primeiro quarto, vai dar uma lavada e depois estagnou, e os Jaguars ainda tiveram uma última posse, tá? E o Trevor Siemian acabou sofrendo um fumble. Jacksonville é isso, tá? Até tem jogado um pouquinho melhor nas últimas semanas. E o Indianapolis Colts não consegue também encontrar um ritmo, ser um time que consiga assustar. Mais uma vez, o Jonathan Taylor com uma grande partida, o Carson Wentz inconstante. Então esse é o retrato dos Colts. Um time que oscila demais, um time que não inspira confiança, né? E Jacksonville já tem que estar pensando em 2022, porque esse ano já babou. New England Patriots 45, Cleveland Browns 7, um domínio completo, Mac Jones jogando bem, Ramondre Stevenson correndo, Kendrick Bourne jogando muito, a defesa aparecendo. Os Patriots são uma realidade, e isso passa muito por Bill Belichick, né? Pegou esse elenco que teve bastante investimento e está conseguindo fazer jogar muito bem. Dominou os Browns. Depois da primeira campanha dos Browns, os Browns não fizeram mais nada. O Baker Mayfield, uma partida apática, patética, tá? E aí fica sempre aquela coisa, o Baker Mayfield é isso aí, ele não vai mudar, ele não vai ser muito mais, tá? Enquanto os Patriots vão ganhando uma consistência interessante, os Patriots vão se tornando um time interessante, né? Correndo bem com a bola, deixando o Mac Jones em boas situações, e aí ele executando muito bem, né? O torcedor dos Patriots é bem empolgado com o Mac Jones, e tá certo em estar empolgado, é o quarterback do seu time que tá jogando bem, o calouro. Então, assim, consegue uma vitória sobre um time mais forte, não mais forte que os Patriots, mas eu digo de uma prateleira mais forte, e defensivamente o time segue jogando muito bem. Então essa é a fórmula: jogar bem defensivamente, correr bem com a bola, deixar o Mac Jones em boas situações, que aí ele vai executar muito bem. Foi isso que os Patriots conseguiram ontem, conseguiram evitar a pressão, e boa vitória. Agora o time deve estar de vez na briga pelos playoffs, e aí até pela divisão, porque os Bills estão só meio jogo na frente. Falando em Buffalo Bills, os Bills tiveram uma belíssima vitória sobre os Jets, né? Voltando daquele jogo contra Jacksonville, eu também acho uma medida de força interessante. Enfiaram 45-17 nos Jets, e 14 pontos desse dos Jets vieram já no último período no garbage time. Defesa interceptou o Mike White 4 vezes, o Josh Allen teve uma boa partida, né? O jogo corrido ainda é uma incerteza, mas você tem grandes recebedores nesse time, você tem Stefon Diggs, você tem muita gente interessante. Então os Bills só precisam parar de ter apagões. O time é muito bom, né? Mas não pode ficar tendo apagões como teve contra Jacksonville, como teve na semana 1 contra Pittsburgh. Quando esse ataque encontra
o seu ritmo, é isso que a gente vai ver, 45 pontos como contra os Jets. Detroit Lions 16, Pittsburgh Steelers 16, o primeiro empate da temporada, né? Um jogo que foi tenebroso, tá? O Big Ben não jogou, o Mason Rudolph foi titular. O Big Ben no sábado à noite testou positivo para Covid. Ele mesmo avisou o time que tinha testado, sentiu sintomas, testou e avisou o time. Um belo exemplo do Big Ben, tá? Esse jogo é um jogo que ninguém quis ganhar, todos tiveram inúmeras oportunidades. O Jared Goff é um QB abaixo da linha de medíocre, né? E o Pittsburgh Steelers ainda conseguiu segurar esse jogo com a sua defesa, teve oportunidades. No final aí o Pat Freiermuth soltou a bola na hora de posicionar o time para o field goal. E esse jogo foi um 16-16, um empate justo, porque foi um jogo tenebroso. Washington Football Team 29, Tampa Bay Buccaneers 19, tá? Um jogo surpreendente, Taylor Heinicke aparecendo, Antonio Gibson aparecendo. O começo dos Buccaneers foi muito lento, teve 2 interceptações do Brady, a defesa cedeu inúmeras terceiras e quartas descidas para Washington, tá? E aí ficou naquela confiança do Brady virar o jogo, e aí o tempo foi passando, chegou a última campanha, não conseguiu parar o Washington fez o touchdown, não teve tempo para Tampa Bay voltar para a partida, e é isso. O Washington com uma belíssima partida do Jonathan Allen, no lado defensivo. No lado ofensivo, o Antonio Gibson, para mim, ontem foi destaque. Os Buccaneers têm problemas na sua secundária, e isso afeta demais o ritmo da defesa. E então, uma boa vitória de Washington. Tampa Bay precisa abrir o olho com essa defesa, precisa entender que nem sempre o Tom Brady vai jogar em nível de MVP. Todo mundo tem seus dias de oscilação, tem os dias que sofrem um pouquinho mais. Arizona Cardinals 10, Carolina Panthers 34, um jogo assim que Arizona, sendo bem honesto, não escalou o DeAndre Hopkins, não escalou o Kyler Murray, os dois não estão 100%, e eu acho que faz muito bem nisso, tem uma gordurinha para queimar, ok, se os Rams ganharem hoje, empatam em campanha, mas eles têm a vantagem no confronto direto, e tem muita coisa aí, não vale a pena você colocar os seus principais jogadores baleados nesse momento, tá? Então Arizona perdeu um jogo que podia perder. Carolina com o PJ Walker como titular, mas sem dúvida a sensação da partida foi a volta do Ken Newton. Ele anotou touchdown passando, anotou touchdown correndo e já deve ser o titular na próxima semana. E é muito interessante essa história, Ken Newton, Carolina, né? Como o amor do torcedor do Carolina Panthers pelo Ken Newton e dele pela franquia, como tudo pode mudar, né? E pode ser a volta que o Ken precisa, pode ser o quarterback que o Carolina Panthers precisa. Mas no jogo de ontem também destaque para o Christian McCaffrey, quase 100 jardas correndo, mais de 60 recebendo, então voltando a ser aquele Christian McCaffrey tão esperado. Uma boa vitória para Carolina, dá esperança para o time. Arizona eu acho que perdeu, mas está dentro da margem de segurança e é isso. Minnesota Vikings 27, Los Angeles Chargers 20. Os Chargers com muitos problemas novamente para parar o jogo corrido, para taclear. Eu acho que o maior problema dos Chargers é taclear, não é nem parar o jogo corrido. O time tem muito problema de tackling. No ataque, drops, não consegue também, não tem conseguido consistência. O Justin Herbert teve um jogo mediano, né? Conseguiu algumas bolas muito boas, mas perdeu algumas oportunidades. E os Chargers também vão oscilando muito. Isso é um problema para essa equipe. O time é bem melhor que o do ano passado, mas essa oscilação pode custar caro. São 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos 4 jogos. Do outro lado, um jogo muito limpo do Kirk Cousins, né? Até teve um turnover, mas um jogo muito limpo, um jogo muito bom. Nos momentos finais, apareceu muito bem. O Justin Jefferson é um dos melhores recebedores da liga. Ontem teve um jogo espetacular. Tudo que fosse jogado na direção dele, ele pegava. O Dalvin Cook aparecendo, complementando. Então os Vikings conseguiram ontem ter uma boa performance e fechar um jogo, que é o mais importante. O time não vinha conseguindo fechar as partidas. Ontem conseguiu, né? E aí saiu vitorioso por conta disso.
Philadelphia Eagles 30, Denver Broncos 13. É um jogo que mostrou novamente que aquela vitória sobre o Dallas Cowboys foi apenas um lampejo do Denver Broncos. O Philadelphia Eagles com um bom jogo, tá? O Jalen Hurts jogando bem, o Devonta Smith aparecendo bem, tá? E o time controlando defensivamente o Denver Broncos, que é muito fraco no ataque e que o recorde de 5-5 é uma enganação. Tá? O Philadelphia Eagles venceu e venceu bem, bloqueou field goal também. O Jalen Hurts é um quarterback que fora da plataforma consegue produzir bem e essa foi a chave do jogo. Green Bay Packers 17, Seattle Seahawks 0, um jogo em que o Green Bay Packers ficou travado, assim como o Seattle Seahawks. Esse jogo foi para o último período 3-0. O Aaron Rodgers sentiu um pouquinho ferrugem, sim. O Russell Wilson, então, nem fala, sabe? Duas defesas que dominaram, a defesa dos Packers tendo um grande dia. Mas no final o Aaron Rodgers conseguiu encontrar algumas situações para avançar pelo campo. E os Packers venceram. É importante para deixar para trás toda aquela polêmica, Aaron Rodgers, aquela coisa toda, né? Seattle é um time que vai ter muita dificuldade, mesmo com a volta do Russell Wilson. Já está com 6 derrotas na temporada. E aí fica muito complicada a situação. Vai ser um joguinho bem ruim, um jogo bem fraco de se assistir. E Green Bay aí com uma vitória que ele deixa na briga pelo seed 1 da AFC. Segue nessa briga aí, junto com Cardinals, junto com Dallas Cowboys, com Los Angeles Rams, dependendo do resultado de hoje. E finalizando, Mahomes voltando a ser Mahomes, uma belíssima vitória, um 41-14 sobre o Las Vegas Raiders, para trazer força para esse Kansas City Chiefs, mais de 400 jardas passadas, controle total do jogo. E é isso, uma belíssima vitória do Kansas City Chiefs. O time também conseguiu mostrar força defensiva, né? Só 14 pontos sofridos. Vamos ver se é uma virada de chave no Kansas City Chiefs. Se for, é um momento ideal, né? E o Las Vegas Raiders parece que o processo de derretimento da segunda metade da temporada começa a ficar mais forte. Já semana passada perdeu para os Giants, agora perde esse jogo dessa forma para os Chiefs. E aí vai começar a se complicar na briga por playoffs. Um time que teve uma primeira metade muito boa de temporada vai sumindo. Mas uma grande vitória dos Chiefs traz muita força para o elenco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o seu feriado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu e tchau!